Galera, vai mudar. Tabela fixa da Latam Pass, usando milhas Latam para voar com os parceiros. Então, as companhias aéreas que são parceiras da Latam, como Qatar, Delta, entre outras. E essa notícia ela foi péssima. Por quê? A tabela fixa da Latam já sofreu diversas alterações. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem muito bem disso. Já foram diversas. E até então, a última mudança da tabela fixa com milhas Latam Pass impactou principalmente aquelas rotas que a gente fazia saindo do Brasil para diversos países aí pelo mundo, usando milhas Latam, voando com parceiros. Só que ainda existia uma brecha que era bastante interessante, voando com companhias aéreas parceiras em voos internacionais que não envolviam o Brasil. Então a tabela fixa da Latam ainda era uma opção legal, principalmente para voos internacionais que não envolvessem o Brasil. Existiam ótimas tarifas. Mas agora a situação apertou um pouquinho mais. Por quê? Não houve uma mudança nos voos de tabela fixa da Latam que saíam do Brasil para outros lugares, mas aconteceu um reajuste. Em alguns continentes, em alguns destinos internacionais que ainda valia a pena você emitir com a tabela fixa da Latam. E essas mudanças, elas vão valer oficialmente a partir do dia 2 de março de 2026. Então tá quase aí no prazo. E quase todos os reajustes dessa nova tarifa da tabela fixa da Latam foram ali na faixa de 20%. Um aumento, então, no resgate em milhas Latam de 20%. E houve uma única redução de 33% em uma das rotas. Eu vou trazer aqui para vocês. Até eu vou ver se eu consigo colocar o print aqui na tela, que esse vídeo aqui é sem edição. Mas caso eu não consiga, eu vou colocar o link aqui embaixo dos nossos grupos gratuitos do Telegram. Você pode acessar ali para se manter atualizado 24 horas por dia, 7 dias na semana, de tudo que acontece do mundo das milhas aéreas, cartões de crédito e turismo. Eu vou colocar também uma matéria específica da tabela fixa da Latam para vocês poderem consultar essa tabela se eu não conseguir colocar na edição. As mudanças, elas aconteceram em todas as classes, então não foi especificamente na executiva, por exemplo. Não, aconteceram para econômica, para premium economy, para executiva e para primeira classe. Então o aumento ele vai acontecer nas rotas entre América do Norte, Europa e Oceania. E entre África para Europa. Já a redução vai ser feita entre a rota América Central e Europa. Então calma que eu vou trazer aqui na tabelinha. E a gente precisa lembrar que sim, essa notícia é ruim, tanto que várias vezes aqui eu já estou estimulando vocês a não ficarem buscando diquinha, um hackzinho específico, porque de fato as emissões em tabela fixa, elas tendem a piorar, porque o mundo, principalmente o mundo do turismo, é extremamente dinâmico. E você ter um preço tabelado é algo extremamente complexo. Porque pensa, a tarifa ela é dinâmica, muda toda hora. Custo do dólar, então, nem se fala. O dólar, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. O dólar, 60% dos custos de uma companhia aérea são dolarizados. Estão pegando a visão? Como é que você vai manter uma tarifa em tabela fixa com tranquilidade? Não é algo fácil de ser feito. E não é algo nem possível de permanecer válido por muito tempo. Os reajustes eles vão ser necessários, porque botando a inflação na jogada e vários outros pontos, não tem como permanecer. Então é normal as tabelas fixas com o tempo elas irem perdendo a atratividade. E a gente vai acabar recorrendo a outras estratégias e principalmente
a estratégia de emissão na tarifa dinâmica mesmo. Existem estratégias que funcionam muito bem, que inclusive muitas vezes são mais vantajosas do que a tabela fixa, tá? Várias emissões aqui que a gente faz hoje, seja, por exemplo, com milhas dinâmica, ou tarifa pagante, ou tabela fixa, quando a gente vai fazer o comparativo, várias vezes a dinâmica é uma opção melhor. Então, aos poucos, a tabela fixa ela vai piorando, tanto que eu falo muito pouco hoje em dia sobre isso, porque realmente elas perderam as atratividades. E galera, eu falo isso sem medo, porque aqui, um dos principais pilares que eu gosto de trocar ideia com vocês é justamente o pilar da transparência. Eu vendia a rodo curso de tabela fixa. Hoje a gente tem ainda, mas eu sou bem franco, não existe fórmula mágica. Funciona, ainda dá certo, ainda pode sim ser uma alternativa, mas perdeu a atratividade. E a tendência é continuar perdendo ano após ano. Mas voltando aqui, vamos lá. América do Norte, rota América do Norte, Oceania, que era uma rota bem interessante. Valor atual, 39.500 milhas. Valor do resgate a partir do dia 2 de março, 47.400 milhas. Aumento de 20%. A América do Norte para a Europa. Isso aqui era bem legal também. 36 mil milhas vai passar a ser 43.200. 20% de aumento. Europa, África. 36 mil milhas para 43.200. Aumento de 20%. Isso para a classe econômica. Legal? Tabela fixa Latam PES. Classe econômica. Para Premium Economy. Foram só 2 rotas que tiveram aumento. Então, América do Norte para a Europa, de 54 mil milhas para 64.800, 20% de aumento. A outra rota, América do Norte, Oceania, de Premium Economy, 89 mil milhas Latam para 106.800, 20% de aumento. Pô, tô ofegante aqui que eu tô na minha caminhadinha, pessoal, dos 10 mil passos dia. Olha que beleza. Vindo aqui pra roça, pra chácara, pra dar uma relaxada também e desconectar. Eu aproveito esse momento, senão eu não consigo parar pra gravar pra vocês. Porque muitas vezes eu vou no dia a dia da semana, fica complexo parar a operação, que hoje o grupo Inovatur é o nosso grupo com várias empresas, são 6 empresas hoje, que todas elas são voltadas para atender os empresários do turismo. Tanto agentes de viagem, quanto guias, transfer, donos de hotéis, donos de hospedagem, empresas que organizam passeios de turismo. Transfer, acho que já falei, né? Mas é um grupo que atende a todos os profissionais do turismo. A gente tem empresa de contabilidade especializada para negócio de turismo. A gente tem CRM específico para o turismo, tem implementação de plataformas de IA, tecnologia e programas educacionais completos. Então você quer transformar a paixão por viajar em um negócio lucrativo, você pode acessar o link aqui embaixo, preencher as informações que meu time vai estar entrando em contato com você. E lembrando, lá não é diquinha, não é hack, não tem esse papo de tabela fixa, tanto que quem vende passagem aérea e pacotes, experiências completas lá, nem depende de milhas para ter operação. A gente, por exemplo, não depende de milhas para o nosso negócio parar em pé. E a nossa agência fatura ali 7 dígitos por mês, tá? 7 dígitos por mês, sem depender de milhas. É claro que a gente usa, porque tem muitas estratégias que faz sentido, se aumenta consideravelmente a sua margem, mas é diferente você usar para aumentar a margem e usar porque você depende. São coisas bem diferentes. Mas vamos lá, tabela fixa Latam PES, classe executiva agora. América do Norte, Europa, 135 mil milhas, atual, vai para 162 mil milhas. América, 20%, tudo é 20% aqui. América do Norte para Oceania,
Classe executiva, 135 mil milhas para 162 mil milhas. Europa-África, de 90 mil milhas, foi para 108 mil milhas. Agora, primeira classe, esse foi o único que houve uma redução na tarifa, que deu menos 33,33%, que foi a rota para a primeira classe, América Central e Europa, que de 216 mil milhas, que é a tarifa atual, foi para 144 mil milhas. Então uma redução aí de 33%. Foi a única rota que teve redução. Aí agora as próximas que eu vou falar, de primeira classe, todas é aumento de 20%. América do Norte para Europa, 180 mil milhas para 216. América do Norte e Oceania, 180 mil milhas para 216. África e Europa, 84 mil milhas para 100 mil milhas aproximadamente. Agora, antes de eu dar as observações finais, como você pode resgatar os voos pela tabela fixa? Existem duas formas hoje. Uma maneira é pela central de atendimento, telefone 4002 5700, ou pelo WhatsApp, que existem duas formas de você acessar. Uma é direto pelo número, então é mais 56 9 68 25 0850. Então esse é pelo número direto do WhatsApp você chamando. E a outra forma, existe uma maneira que você vai ali, simula uma cotação, lá na Latam PES mesmo, com milhas Latam. Aí quando você desce lá embaixo da página, aparece o iconezinho do WhatsApp. Aí você pode clicar por ali para ser direcionado para esse atendimento. Qual que é a maneira mais comum que a galera usa hoje em dia? No geral, por telefone, tá? Mas sim, é uma dorzinha de cabeça que tem que ver se para você vai fazer sentido ou não vai fazer sentido, tá? Mas geralmente a galera perde sim um tempinho para fazer essas emissões. Agora, conclusão final, Fialho, com esse aumento, vale a pena ainda emitir tabela fixa Latam PES? Galera, sim, principalmente para as classes executivas, Premium Economy e First Class. Mesmo com o aumento, quando a gente compara com a tarifa pagante, existem sim rotas que justificam você emitir com a tabela fixa da Latam. Lembrando que tabela fixa da Latam é para usar milhas Latam para voar com companhias aéreas parceiras. Então sim, ainda faz sentido. Mas, agora vamos para os problemas. Quais são os problemas? Encontrar disponibilidade não é tão simples. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive. Mas encontrar as disponibilidades dessas tarifas que você consegue emitir pela tabela fixa Latam não é fácil. Eu acredito que uma tendência é melhorarem essas disponibilidades. Porque é aquilo, quando fica menos atrativo, menos pessoas têm conhecimento, menos pessoas buscam esse tipo de emissão, acaba que, naturalmente, sobra um pouco mais de oportunidades. Então eu acho que sim, vai ter um pouco mais de disponibilidade, mas de qualquer forma esse é o grande problema da tabela fixa. Você fica muitas vezes refém da disponibilidade, que nem sempre vai dar um match com o momento que você tem, né, a data que você tem para viajar. E o segundo problema é o que eu menciono sempre também, que é a dor de cabeça para conseguir emitir a passagem, tendo em vista que precisa ser feito ou pelo telefone, igual eu falei, ou pelo WhatsApp. E isso é um fato que, enche o saco. Existem outras tabelas que a emissão é muito mais fácil. Por exemplo, a American Airlines. Você consegue emitir direto pelo site da American Airlines. Então, muito simples. E esse é um problema. A dor de cabeça ali para fazer emissão. Tanto que hoje, para vocês terem uma noção, tem gente que cobra um serviço que você recebe um valor fixo para você perder esse tempo no telefone e não a outra pessoa. Para vocês terem ideia. Então a notícia como um todo é ruim, pessoal, mas o que eu reforço aqui, milhas ainda é uma opção incrível. Quando não for uma opção legal, eu vou avisar, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas sim, é uma alternativa fantástica para você conseguir gerar boas economias, ótimas economias. A questão é que as tabelas fixas realmente vêm perdendo a atratividade para algumas emissões específicas e não todas. Ainda continua sendo sim uma alternativa viável.
Já milhas dinâmica, quando a gente compara com a tarifa pagante, ainda assim continua sendo uma alternativa sensacional e muitas vezes bem superior. Tanto que quando a gente... Qual a comprovação disso, Fialho? Eu emiti aqui, eu vi que a diferença está menor. Pessoal, a forma mais simples de comprovar isso é pelos nossos negócios de turismo, que a gente não usa muito milhas, a gente não foca nisso, mas a gente tem hoje um ecossistema com milhares de agentes de viagem e todos ali recorrem a milhas, muitas vezes, para aéreo, para aumentar a margem. Se eles recorrem a milhas para aumentar a margem, significa que existe uma diferença clara de valor entre a tarifa pagante, que é que o cliente pode ter acesso, e a tarifa em milhas. Então, essa é a melhor comprovação, essa é a maior comprovação de que existe sim um gap para você trabalhar. É importante só frisar que aéreo é um extra aqui, tá, pessoal? Aéreo é um extra na agência de viagens. Geralmente o que vale mesmo é você montar experiências bem completas, eu chamo de venda de alto impacto, que de fato você deixa de ser uma commodity e passa a vender toda uma curadoria, uma experiência completa e personalizada para o cliente. É aí que está o grande ouro de uma agência de viagens. Mas isso eu explico melhor num canal específico aqui que eu tenho no YouTube, que lá não é diquinha, não é hack, não fala nada de milhas. Lá é 100% empresarial. É voltado para empresários do turismo. Legal? Aí lá, realmente o papo é de negócios e praticamente nem falo sobre milhas no outro canal. Beleza? Tamo junto? Link do outro canal tá por aqui na tela. Logo abaixo o algoritmo do YouTube tá te recomendando outro vídeo. E na descrição e no comentário fixado tem o grupo do Telegram gratuito e também o link caso você queira preencher as informações para o meu time de especialistas da Inovatur entrar em contato com você, caso você queira transformar a paixão por viajar em um novo negócio seu, um negócio lucrativo que pode te possibilitar viver do turismo. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.